Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, o nosso estudo de hoje vai permear em torno do módulo 20. Então, quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2 e vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai se tratar aí dos modos verbais, mais especificamente do modo imperativo. Mas para isso, nós vamos fazer uma breve revisão do que são os modos, quais são, como é que eles se comportam dentro da estrutura frasal, tá? Os modos verbais estão relacionados com as atitudes de quem fala ou escreve, exprimindo a posição do falante diante de uma posição verbal. Graças aos modos verbais, o enunciador pode explicitar intenções e juízos de valores. Então, dependendo aí do que a pessoa que esteja falando ou escrevendo queira, ela vai fazer essa representatividade por meio dos modos verbais, expressando certeza, expressando dúvida ou até mesmo uma ordem. Diante disso, nós estudaremos também, olha só, as flexões verbais. Os verbos sofrem flexão em modo, tempo, número, pessoa, voz e aspecto. Estruturas essas que nós começamos a estudar em aulas anteriores. Devido a essa pluralidade de tudo isso aqui que o verbo sofre, olha só, de flexões que apresentam, os verbos são uma classe gramatical complexa e abrangente. Então, se você for observar realmente todo o estudo do verbo, as pessoas, as conjugações, as flexões verbais, o modo como você tem que se preocupar com cada pessoa que está ali presente no discurso, ele realmente pode-se dizer que é uma das classes mais difíceis e mais complexas que nós temos aí diante da morfologia e também da sintaxe. Em relação à flexão em modo, existem 3 modos verbais. 2 deles nós estudamos em aulas anteriores, nós só vamos relembrar o que cada um representa. E o terceiro, que é o modo imperativo, nós estudaremos mais a fundo na aula de hoje. Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e, por último, nós temos o modo imperativo, que é o nosso foco de estudo de hoje. Em se tratando do modo indicativo, ele é empregado quando a atitude do enunciador revela ser aquele fato sobre o qual se escreve ou fala algo real, verdadeiro. Exemplo: trabalho no escritório da empresa. É algo real, é algo certo, ele tem plena certeza de que realmente ele trabalha. Nós percebemos isso até mesmo pela desinência verbal. A mãe fazia lindos vestidos para complementar a renda familiar. Então, olha só o verbo, observem a estrutura oracional, vejam que ela realmente está correspondendo aí ao modo indicativo. O trem partiu da estação às 3 horas da tarde de domingo. Então, novamente o verbo, olha só, indicando aí essa certeza dessa ação. Em se tratando dessas ações, elas podem vir no presente, elas podem vir no pretérito ou até mesmo vir no futuro. O importante é que as ações sejam aí vistas em um ângulo onde seja real, seja certo o que vai acontecer, o que aconteceu ou o que está acontecendo. Sobre os tempos do modo indicativo, que também nós estudamos na aula anterior, ele possui os seguintes tempos. Nós temos o presente do indicativo, nós temos o pretérito perfeito do indicativo, nós temos o pretérito imperfeito do indicativo, nós temos o pretérito mais que perfeito do indicativo, nós temos o futuro do presente do indicativo e nós temos o futuro do pretérito do indicativo. Professor, porque sempre que o senhor menciona os tempos verbais, o senhor acrescenta o indicativo, porque nós temos outros tempos que também vão percorrer dentre esse daqui. E para separar cada modo de cada tempo, nós precisamos dizer de fato qual é o tempo e qual é o modo pertencente, porque cada modo terá as suas classificações e estruturas. No que diz respeito ao subjuntivo, ele é empregado quando a atitude do enunciador revela conteúdos emocionais que expressam ideias de dúvida,
ou incerteza. Então, por exemplo, se tudo der certo, viajaremos na sexta-feira à tarde. Quando eu leio o enunciado, eu verifico que não é uma ação, uma ideia certa. Pode ser que aconteça a viagem, pode ser que não. Ainda paira a dúvida no que diz respeito à leitura do enunciado. O outro exemplo, olha só, talvez eu vá na festa da escola. Se vocês forem realizar a leitura, também vocês vão perceber por meio do advérbio talvez, essa expressão de dúvida pairando sobre a frase, certo? Então o modo subjuntivo, ele realmente vai trabalhar em cima de hipóteses, de dúvida, de incerteza. E por vezes uma palavrinha vai determinar tudo isso que o modo subjuntivo acaba sofrendo, tá? Diante dos tempos do modo subjuntivo, nós temos o modo subjuntivo possui os seguintes tempos. O modo subjuntivo possui apenas 3 tempos, diferente do indicativo, que possui 6. Ele tem presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Por isso a importância de você dizer a qual modo o tempo pertence. Nós temos presente do indicativo, assim como também nós temos presente do subjuntivo. Nós temos pretérito imperfeito do indicativo, assim como também nós temos pretérito imperfeito do subjuntivo. Nós temos futuro do indicativo e nós temos futuro do subjuntivo, certo? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado, relembrado a respeito dos tempos verbais. Anotem as dúvidas e vocês tirarão essas dúvidas na nossa live. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.